Graça e paz, família Novo Tempo, tudo bem? Eu quero deixar aqui um abraço para o Bispo Samuel e para a Bispa Thaís e para toda a família Novo Tempo, que Deus possa abençoá-los de forma poderosa. Eu quero trazer uma palavra de reflexão para a sua vida hoje, que se encontra lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançai a vossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Estamos passando por um momento de crise, não só a nossa nação brasileira, mas o mundo. O Covid-19, por alguns minutos da segunda-feira, puxou o nosso tapete, abriu o nosso chão, e diante de tudo isso, nós precisamos saber como agir. É momento de nós puxarmos o freio de mão da vida e ressignificarmos esse momento com sabedoria em Deus. Eu quero compartilhar com você a primeira reflexão desse vídeo. E ele vai contar a história de um pai que vai fazer uma viagem de trem com o filho. E antes mesmo de entrar nesse trem, esse pai ele pega e para numa banca, compra um jornal e senta dentro do trem no seu assento, enquanto o filho estava extremamente eufórico, mostrando para ele tudo que tinha ali dentro. Todas as pessoas que entravam, a mulher que estava com uma bolsa ao lado, uma senhora extremamente simpática. Então ele interrompia e dizia: pai, olha que senhora simpática, pai, olha que moça bonita. E assim que o trem seguiu viagem, deu partida da estação e seguiu viagem, a euforia desse filho aumentou. E o pai, com seus olhos atentos no jornal o tempo todo, era interrompido por esse filho, quando o filho dizia: pai, olha que paisagem maravilhosa, pai, olha que pássaro bonito, pai, nós estamos chegando na próxima estação. E assim a leitura do pai foi interrompida por dezenas de vezes, até que o pai observa que uma das páginas do jornal tinha um mapa mundi. E esse pai ele tem uma ideia para que a sua leitura continuasse seguindo sem nenhum tipo de interferência do filho. Então ele chama o filho e ele diz: filho, eu quero que você observe essa página. E o filho olha atentamente aquela página, vira a página de ponta cabeça, e aí o pai pega a página da mão do filho e pica aquela página em diversos pedaços. Entrega aquele monte de papel picado na mão do filho e diz assim: filho, você tem uma missão a partir de agora. Eu quero que você monte o quebra-cabeça do mapa mundi. O menino sai um pouco desconcertado, sem entender um pouco o porquê que o pai tinha tido aquela atitude. E por alguns minutos só, ele fica desolado, observando o que ele poderia fazer, mas ele retorna. E o pior, ele retorna o mais rápido que aquele pai havia pensado. E retorna com um mapa mundi completamente completo nas mãos. O pai, surpreso com a agilidade do menino, olha para ele e diz: meu filho, como que você conseguiu montar esse mapa mundi tão rápido? Tinha dezenas de pedaços. E o filho olha fixamente para aquele pai e diz assim: pai, você não sabe, mas atrás do mapa mundi tinha o rosto de um homem. Então, à medida que eu construí o homem, eu construí o mundo. É o momento de nós perguntarmos qual a nossa importância no mundo em meio a todo esse caos que a gente tem vivido. Mas a grande realidade é que nos dias de conflito e nos dias de crise, nós não nos permitimos fazer outra pergunta a não ser o que fazer em meio a tudo isso. Eu quero convidar você a tirar o foco. Eu vim aqui convidar você a fazer algo que vai ser extremamente importante para a sua saúde nesse momento. Primeiro, evite os excessos de futuro no seu presente. Esse é o momento que nós temos para dependermos do pão nosso de cada dia. Esse é o momento que o mundo tem de olhar todas as criaturas olharem para o seu Criador. A gente corremos um sério perigo, um sério risco iminente, não só de morte, mas nesse momento de desenvolvermos várias patologias emocionais. Só que tem uma coisa: a pandemia vai passar. E o que eu e você aprendemos como ser humano?
O que eu e você aprendemos no momento considerado que é o maior momento de todas as crises que o nosso país viveu. Dentro dessa realidade, eu quero convidar você primeiro a aprender a lidar com as suas frustrações. Lidar com as frustrações se chama termos inteligência emocional quando alguma coisa foge do nosso controle. Esse é o momento de você pensar, e talvez você esteja me perguntando, pastora Anne, mas o que é a frustração? Frustração é aquilo que você sentiu quando você recebeu a notícia que a sua empresa iria fechar. Frustração é aquilo que você que é autônomo sentiu quando soube que não iria poder sair de casa para vender a mercadoria que você tem. Quando foi pedido que o seu comércio fechasse. Frustração é quando você olha para dentro de casa e você não sabe de onde você vai trazer o pão de cada dia. Mas o seu pão de cada dia não está nas suas mãos, e está nas mãos de um Deus todo-poderoso. Você que tem um filho menor de 3 anos de idade, quando seu filho acorda pela manhã e diz assim, papai ou mamãe, eu quero café da manhã. Mesmo que você não tenha, você vai fazer de tudo para que o café da manhã chegue na mesa desse filho. O mais importante nesse momento de crise é saber quem você é filho. Alguns dias atrás, eu fui fazer uma palestra com o tema Quem Sou Eu? E se vocês quiserem, depois a gente pode fazer esse vídeo para vocês também. E eu disse que eu era filha de um homem chamado Altino Luiz Russo Garcia. E que meu nome era Anne Raquel Garcia. E eu disse para aquele público naquela noite que daqui 70 anos eu vou estar morta, porque eu não nasci para semente, né? E as minhas filhas vão ouvir perguntas como dizendo, Tainá, Gabriele, como que era o nome do biso? E mesmo daqui 70 anos, elas vão dizer o nome do biso era Altino Luiz Russo Garcia. Meu pai é falecido há 26 anos. Se eu entregar o meu RG nas suas mãos agora, você vai ler lá que Anne Raquel Garcia é filha de Altino Luiz Russo Garcia, mesmo ele tendo falecido há 26 anos. Antes de descobrirmos quem nós somos, nós precisamos descobrir, em meio a esse caos, de quem nós somos filhos. Saber a nossa paternidade nesse momento vai definir o futuro que nós vamos viver amanhã. Frustração, então, é tudo aquilo que você sente quando se foge as coisas do nosso controle. Só que se nós formos analisar o desenvolvimento humano, a gente vai perceber que a frustração é um dos fatores principais para que o homem evoluísse. O homem evoluiu porque um dia ele percebeu a dificuldade que ele tinha na pesca. O homem evoluiu porque um dia ele descobriu a dificuldade que ele tinha na caça. O homem evoluiu porque em algum momento da vida dele ele não sabia lidar com as tempestades. E o homem evoluiu a tal ponto que hoje você pode ter dentro da sua casa uma geladeira digital que vai te informar via internet o item que falta, para que você passe no supermercado no final do dia, volta e reabasteça essa geladeira. Então não é possível que no meio de um crescimento tecnológico tão grande, a gente tenha, somente num momento de crise como esse, medo de morrer, medo de passar fome, medo de que as pessoas que estão ao nosso lado sejam contaminadas com o Covid-19. Talvez esse seja o melhor momento da sua vida para você entender que dentro de você há um poder chamado resiliência, que é algo psíquico que todo ser humano tem. Sabe o que é resiliência? É você cair, mas você levantar. É você caminhar, cair e você levantar. E melhor do que isso, todas as vezes que você cai e levanta, você se torna alguém mais forte. Durante esses dias de quarentena, e hoje nós estamos no 7º dia, as pessoas têm reclamado e dito, Anne, eu não aguento mais ficar em casa. Mas a grande verdade é que as pessoas, elas têm dificuldade de se relacionarem com as pessoas que ela tem dentro de casa. Porque quando você está trabalhando, qual que é o seu maior sonho? Terminar o expediente e chegar dentro de casa. Mas a grande realidade é que hoje, pessoas vivem dentro da mesma casa, passam pela mesma porta de entrada e saída,
e elas não tocam mais a alma de ninguém e nem se permitem ser tocadas por ninguém. Vivemos como fantasmas dentro da mesma casa, isolados dentro de um quarto, vivendo uma vida paralela virtualmente. Esse é o melhor momento da sua vida para você ressignificar valores dentro da sua família que haviam sido perdidos. Esse é o momento de você sentar à mesa e fazer uma refeição juntos, que em algum momento isso foi interrompido pela rotina que cada um tem. Esse é o momento da família ir para a cozinha, fazer um bolo, fazer um pão e tomarem um café da tarde junto. Esse é o momento de relembrarmos histórias engraçadas, de relembrarmos brincadeiras, valores que para nós antes eram tão importantes, mas se perderam. Se eu perguntar, aliás, eu pergunto para muitos pacientes dentro do consultório, se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Sabe quais são as respostas que eu tenho? Anne, eu correria e abraçaria alguém. Eu estaria com as pessoas que eu amo. Eu pediria perdão. Eu teria um pouco mais de paciência. E aí eu pergunto em seguida, e daqui 10 anos, como você gostaria de estar? E aí as pessoas me respondem, eu gostaria de estar com a minha casa própria. Eu gostaria de trocar de carro. Eu gostaria de terminar a minha faculdade. A grande realidade é que quando nós perguntamos se hoje fosse o seu último dia, o que você faria, nós lembramos de morte. E diante da morte nós queremos consertar tudo. Quando eu pergunto para você como você gostaria de estar daqui 10 anos, nós falamos sobre conquistas. Sabe qual que é o maior perigo da nossa vida, queridos? É vivermos na contramão do que o mundo nos oferece. Porque hoje é o momento de nós abraçarmos. Hoje é o momento de nós pedirmos perdão para a pessoa que nos feriu e que nós ferimos. Hoje é o momento de nós olharmos nos olhos e dizermos, você é importante para mim. Hoje é o momento de nós olharmos para o nosso próximo e o próximo mesmo, aquele que está dentro da nossa casa, e entendermos algumas atitudes que ele tem e conversarmos sobre isso. É momento de falarmos sobre esperança e dizer, olha, nós vamos passar por essa situação juntos. É momento de nós vencermos os nossos medos, porque medos não encarados são medos alimentados. É momento de entendermos que a gente pode ter o filé mignon, mas de repente ter que dividir o arroz e o feijão. Mas procurarmos sermos felizes nesses dias. Um certo dia, um rei convida todos os súditos do seu palácio para fazer um desafio. E o desafio era para todos os artistas plásticos daquele reino. Diante da convocação daquele rei, muitas pessoas compareceram para receber o desafio, porque sabiam que iam ser reconhecidos. E o desafio que aquele rei deu foi, eu quero que vocês pintem em uma tela a definição de paz. No dia da apresentação, houve centenas de telas apresentadas para o rei. Mas aquele sábio rei, ele pega 2 telas. A primeira tela era de uma manhã de sol, em um lugar com pastos verdejantes. E à medida que o sol batia naquelas montanhas verdejantes, a geleira ela ia se derretendo, ia formando um lago cristalino no meio daquela paisagem. Era um contexto de paz. E as pessoas olham e dizem, essa tela define paz. Mas a segunda tela deixa as pessoas um pouco intrigadas, porque a segunda tela que o rei escolheu estava pintada com um céu com risco iminente de uma tempestade, um céu cinza, e no fundo tinha uma floresta pegando fogo. E aí eles começam a questionar por que aquele rei havia definido aquele quadro que tinha um contexto de destruição, de morte, como paz. E o rei sabiamente olha para aqueles súditos e diz assim, vocês de longe não conseguiram enxergar o que eu consegui quando eu estava muito perto desse cenário. Dentro dessa floresta em chamas, em cima de uma dessas árvores pegando fogo, tem um ninho, e o ninho tem um pássaro, e esse pássaro está cantando. A verdadeira paz, ela não é encontrada em dias favoráveis. A verdadeira paz
ela é encontrada em dias de contextos de morte, em dias de contextos de destruição. Você é inserido dentro desses dias, primeiro para que você se encontre com você mesmo, e segundo para que você realmente defina o que é paz para você. Mas a grande realidade é que enquanto os seus olhos estiverem dentro das tempestades emocionais, enquanto você estiver dentro do olho de um furacão emocional, a possibilidade de você encontrar uma saída agora é muito pouca. E se você permitir que as suas emoções reinem, que as suas emoções governem, você vai ter um grande problema. Porque o rei das suas emoções precisa ser Jesus Cristo. Existem 3 coisas que definem o que é paz. Aliás, existem 3 coisas que definem o que tira a nossa paz. A primeira coisa que tira a nossa paz são as nossas guerras reais. As contas que nós temos para pagar, o diagnóstico de uma doença, uma festa que foi cancelada, um evento que foi cancelado, isso tira a nossa paz. E isso são eventos reais. Você pode, de repente, se pudesse, você poderia ir para o lugar mais lindo do mundo. Mas essa guerra é tão real que ela estaria lá com você. O segundo fator que tira a nossa paz, que nos dão medo e terror, são as guerras espirituais. A famosa, como alguns dizem aí fora, a luta do bem e do mal. Quando nós temos a nossa conexão com Jesus partida, isso tira a nossa paz. E o terceiro fator que tira a nossa paz são as nossas guerras internas. São os nossos conflitos que nos arrastam para lugares escuros e lá não há testemunhas. Lá somente lágrimas e poucas palavras. Eu não sei que tipo de contexto de guerra que você tem vivido e eu não sei o que tem tirado a sua paz. Mas eu quero convidar você a tirar o foco nessa manhã. Eu quero convidar você a entender que talvez o seu olhar esteja somente para a pintura daquela primeira tela. Um dia favorável para que se tenha paz. Mas eu quero desafiar você nesse momento a encontrar a verdadeira paz em Cristo Jesus dentro de um contexto de guerra. Porque Ele é o príncipe da paz. Dentro de tudo isso que você tem vivido, talvez você esteja sendo o seu maior inimigo. O meu convite para você essa manhã é: tire o foco. Meu convite para você essa manhã é: busque a Deus em meio a tantos conflitos que você tem vivido. Meu convite para você essa manhã e o meu desafio é: encontre-se com o príncipe da paz em dias de guerra. Eu quero que você se faça 3 perguntas nesse momento que você está vivendo da sua vida. Qual é a sua realidade? Qual seria o ideal para você hoje? E quais as possibilidades que você tem? Trabalhe dentro desses 3 princípios fundamentais para a sua vida nesse momento de crise. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus te leve ao meio a todo esse caos que a gente tem vivido, a um lugar de paz, a um lugar de encontro, a um lugar onde Ele te espera. Entenda que independente do caos instaurado no mundo, você já tem as suas guerras pessoais. Então viva somente as suas guerras pessoais nesse momento e convide para que o príncipe da paz entre dentro desse contexto que você tem vivido. O mundo parou para que a criatura olhasse para o Criador essa semana. Em todas as nações, todos os povos, eu acredito que todos olharam para o céu, nem se fosse para dizer que caos é esse. Mas nós temos acesso a um Deus todo-poderoso. Quem comanda a nossa nação e o mundo hoje não são os governadores, eles estão enganados. É Jesus Cristo. E mais do que tudo isso que eu te falei, eu quero te convidar e te desafiar a ser luz em meio ao caos. Esse é o desejo do meu coração para você. Que Deus possa te abençoar de forma poderosa. A minha oração
é que Deus blinde com o sangue dele todas as entradas do seu corpo e que Ele guarde tudo aquilo que você chama de meu, de minha, de nosso e de nossa, seja blindado. Que nenhuma das pessoas que você ama seja acometida dessa doença. Mas é momento de unirmos as nossas mãos em oração e dizermos: Senhor, manifeste-se uma vez mais sobre as nossas vidas e sobre a nação brasileira. Deus faz, Ele pode. Fica firme. Talvez essa situação veio para que você caia e você se levante uma vez mais. Mas se levante uma vez mais transformado e mais forte. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Um abraço.